Alô, Fernando Belchior, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje nós vamos tratar dessa nossa amiga aqui, a serra de fita. Pessoal, a serra de fita não é um equipamento de corte preciso como é uma serra circular, porque ao invés de ter um disco de serra com um alto grau de rigidez, a gente tem uma fita metálica que já tem alguma flexibilidade e que, além disso, apresenta uma outra característica não muito boa. Uma serra de fita é uma fita metálica soldada. Se na hora da solda a gente tiver um ângulo assim, mesmo que pequeno, ou um ângulo assim, mesmo que pequeno, a gente vai ter desalinhamentos, certo? Deem uma olhada aqui na área de solda dessa fita. Ok, esses desalinhamentos vão fazer com que a serra varie de posição da esquerda para a direita e varie de posição para frente e para trás, ou seja, ela fica jogando nas duas direções. Isso não quer dizer, pessoal, que ela não seja uma ferramenta extremamente útil, como eu vou mostrar para vocês agora. Razão, pessoal, ou uma das razões pela serra de fita ser uma máquina espetacular é que ela permite fazer cortes em curva. Uma outra característica muito boa da serra de fita é que a gente pode fazer desdobro de madeira, ou seja, você pega uma prancha de, por exemplo, 20, 30 centímetros de largura e você consegue cortar ao longo da largura, você consegue dividir na espessura uma prancha como essa, tá? A serra de fita é uma máquina tão adorada por alguns marceneiros que um dos maiores marceneiros do mundo, um cara chamado Sam Maluf, um americano, que era fera em fazer cadeiras, vocês estão vendo aí o Sam, as cadeiras dele, ele dizia que ele não usava lápis, ele dizia que ele usava serra de fita, ok? Muito bem, você chegou à conclusão que a serra de fita é uma boa, você está pensando em comprar uma máquina, fala, chuchu, preciso de uma serra de fita. O que você precisa olhar? Que fatores você precisa considerar para fazer a compra de uma serra de fita? Primeiro, pessoal, qualidade. Não adianta economizar comprando uma marca de segunda linha para depois você ter dor de cabeça, ok? Não adianta economizar agora para gastar no futuro. Então vamos gastar um pouco mais agora e economizar no futuro, comprar uma máquina de boa qualidade. Segundo fator, adequação da máquina. Se você quer comprar uma máquina para desdobrar a prancha de 40 centímetros de largura na espessura, não adianta você comprar uma máquina pequenininha. Você tem que comprar uma máquina que atenda às suas necessidades, tá? Uma máquina grande vai atender todas as suas necessidades. Uma máquina pequena pode ser que não atenda. Então tem que comprar a máquina adequada para o uso. Terceiro, quer você esteja comprando uma máquina grande, quer você esteja comprando uma máquina pequena, procure uma máquina com estrutura boa. Tá? Se não for possível, por exemplo, uma máquina como essa, com uma estrutura em ferro fundido, tá? Procure uma máquina que não tenha estrutura em ferro fundido, mas tenha uma estrutura o mais rígida possível. Tá? Outro fator, garganta da máquina, a distância entre a serra de fita e a coluna ou pescoço. Quanto maior a garganta, maior a peça que você vai conseguir cortar, que você vai conseguir processar aqui. Ok? Outro fator, a possibilidade da máquina trabalhar com ângulos. Então, uma guia preferencialmente angulada que permita a você fazer o corte aqui ou no esquadro ou em outro ângulo qualquer. Mais um fator importantíssimo, altura de desdobro. Tá? Quanto você consegue que a guia da tua máquina suba para você poder fazer desdobro de peça, ou seja, abrir a peça na espessura. Esse fator, pessoal, leva a um outro fator que é o quê? A potência do motor.
Não adianta você ter uma máquina com a baita altura de desdobro e não ter um motor que consiga dar conta de fazer um corte desse. Essa máquina aqui, por exemplo, tem um motor de 3 cavalos, poderia comportar um motor até de 5 cavalos, por exemplo. Mas você precisa de cavalaria, precisa de potência, se você for fazer um serviço de corte, que seja um serviço grande, de muito esforço, ok? Por fim, pessoal, a habilidade de trabalhar com ângulos, ou seja, além daquela guia que eu citei, você deve procurar uma máquina que te permita angular a mesa em relação à fita. A nossa câmera 1 vai mostrar agora esse dispositivo. Esse dispositivo aqui, né, essa meia-lua e esse parafuso, permitem fazer o ajuste do ângulo da mesa, ok? Esses são os fatores com os quais a gente precisa lidar, tomar cuidado na hora de fazer a escolha de uma máquina, uma serra de fita que você vai comprar, tá? Agora a gente vai falar sobre como escolher a serra a ser usada. Muito bem, pessoal. Você comprou a sua máquina, você já tem a sua máquina e agora você está louco de vontade de usar, né? E para isso você vai precisar escolher que serra você vai colocar na sua máquina para você fazer o serviço a ser executado, o corte que você quer fazer. Não é chegar e colocando qualquer serra. Tem que levar em conta 3 fatores aí para tomar essa decisão. O primeiro, pessoal, é o seguinte: qual a espessura da serra que eu vou usar? Espessura é isso aqui, ó, essa medida aqui, não é a largura de serra, não é olhando ela assim, tá? É olhando ela assim, certo? Na espessura. Muito bem. Tem uma tabela no arquivo PDF que tá para vocês baixarem aí, tá? Mas já vou falar a regrinha. Se você tiver uma serra de fita com um diâmetro de volante de 40 centímetros, você vai comprar uma serra com espessura de 0,6 milímetros. Se você tiver uma serra com um volante de 60 centímetros, tá? Você vai comprar uma serra com espessura 0,8 milímetros. Se você tiver uma máquina cujo volante tem 80 centímetros de diâmetro ou mais, como é o caso dessa máquina aqui, você vai comprar serras com espessuras entre 1 milímetro e 1,6 milímetros, ok? Então, esse é o primeiro fator. Espessura da serra que eu vou comprar para usar das serras que eu vou comprar para usar na minha máquina. Segundo fator, você vai fazer um corte numa madeira espessa ou numa madeira mais fina, tá? Isso vai determinar qual é a largura de serra e qual o número de dentes da serra que você precisa usar. Se você tiver uma serra com muito dente, a qualidade do corte é melhor. Se você tiver uma serra com pouco dente, a qualidade do corte é pior. Por outro lado, você não pode usar uma serra com muito dente numa madeira espessa, senão o corte fica prejudicado. Então você vai usar a seguinte regrinha do dedão. Para uma madeira com espessura entre até 1, 2 centímetros, você pode usar uma serra de até 10 dentes por polegada. Como é que você mede isso? Simples. Você pega a serra, pega 1 metro ou uma trena, você vai encostar o início do teu metro da tua trena na cabeça do dente, na ponta do dente, e no comprimento de 2,5 centímetros, que corresponde a 1 polegada, você vai contar quantos dentes tem. Nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dentes. Então, essa aqui é uma serra de 5 dentes por polegada, ou 5 TPI. O que significa esse TPI? Teeth per inch. Em inglês, dentes por polegada. Aqui, pessoal, por exemplo, eu tenho serras com 5 dentes por polegada. Essa aqui é uma 7 dentes por polegada. E essa que está aqui na máquina é uma 4 dentes por polegada. Ok? Muito bem. Então, se você, por exemplo, vai desdobrar uma madeira, pegar uma madeira e cortar na espessura, abrir a madeira aqui no meio assim, ó, tá? Cortar em toda a largura, na espessura,
para dividir de uma tábua, por exemplo, você fazer duas, tá? Se você estiver usando se você for desdobrar uma tábua larga, tá? Você vai procurar uma serra de 2, 3 dentes por polegada, tá? É uma serra mais força bruta, porque ela precisa de espaço para remover aquele material todo que ela está cortando, ok? Então, número de dentes, função da espessura, e você pode usar a seguinte regra do dedão. Em geral, uma serra média é uma serra que tenha 5 dentes por polegada. Ela roda numa boa na maioria dos cortes. Quanto à largura da serra, quanto mais espesso o material, maior a largura, tá? Ou seja, você vai cortar, por exemplo, material de 1 centímetro, 2 centímetros. Você pode usar uma serra de meia polegada de largura, tá? Uma serra como essa aqui, por exemplo, ó. Essa é uma serra de meia polegada. Você vai cortar um material aí com 5, 10 centímetros, você vai usar uma serra de 1 polegada. Uma serra como essa aqui, ó. 1 polegada de largura, tá? Agora, vou desdobrar uma tábua de 30 centímetros de largura. Você vai ter que usar uma serra de 1,5, por exemplo, tá? É uma baita de uma serra, mas é necessário para que ela tenha resistência para fazer o corte, ok? Então, para cortes retos, é isso que a gente falou. Vamos falar agora de corte curvo. Quanto mais estreita é a lâmina, menor o raio da curva que você vai poder cortar. Não adianta você tentar cortar curvas muito fechadas com serras largas, porque elas não vão conseguir fazer essa curva, você vai começar a forçar a serra, tem um risco até de um acidente. Então tem uma tabelinha aí nesse mesmo arquivo que eu falei para vocês, nesse mesmo PDF, que traz qual é o menor raio que você consegue cortar, dada uma largura de serra. Por exemplo, a gente mostrou aqui uma serra de 1 polegada, perdão. Esta serra de 1 polegada aqui, o menor raio que você consegue cortar, ou seja, a curva que você consegue cortar, ela tem que ter no mínimo 19 centímetros de raio. Se você tentar cortar uma curva mais fechada, você não vai conseguir, e se você forçar, você pode até ter um acidente, ok? Muito bem, escolhida a serra, no próximo vídeo a gente vai aprender como instalar, regular e usar a sua máquina, ok? Então, como eu sempre digo, vamos juntos?